Programa Celeiro de Craques com Paulinho de Brito, Paulinho o mito. Paulinho de Brito vem chegando agora, mais energia na sua TV, trazendo tudo que você adora, informação com muito mais prazer. Alô, Baixada Vicentina, quem tem história tem prioridade, um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Se liga aí que já vai começar. Quem é destaque aqui tem seu lugar. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Pra quem tem opinião. Seja bem-vindo à banca Top Bets Brasil. Acesse topbetsbrasil.com e já confira na tela inicial do nosso site os jogos do dia. O time 1 sempre será o time da casa, o X, o empate e o time 2 o visitante. As cotações de todos os jogos estarão sempre ao lado do jogo, seguindo a ordem. Time da casa ganha, empate, time de fora ganha. Cada jogo possui uma cotação e, no caso de mais apostas, um combo é criado multiplicando o valor do prêmio. Para você ter mais opções de apostas, basta você clicar no mais que está abaixo dos nomes dos times. Após selecionados todos os jogos de sua rodada de aposta, insira quanto pretende apostar. Perceba que imediatamente aparecerá o retorno possível de sua aposta. Clique em finalizar e veja que o resumo de sua aposta aparecerá na tela. Confira. Estando tudo certo, clique em finalizar a aposta. Agora você só precisa validar a sua aposta. Anote o código ou faça um print da tela e entre em contato com seu colaborador. Vem ganhar dinheiro na banca topbetsbrasil.com. Olá, como vai, amigo telespectador da Baixada Vicentina do Brasil e do mundo? Estamos começando o programa Celeiro de Craques aqui pela TV Unisantos. Canal 12net 40.1 digital. Hoje nós vamos ter o prazer, a honra, a satisfação de entrevistar o doutor Flávio Viana. Ele que é advogado, doutor em educação, historiador, acadêmico da Academia Vicentina de Letras, na cadeira 25 de João Ramalho. Depois ele vai contar a história de João Ramalho até hoje, né? Uma ligação simplesmente fantástica, tá certo? Ele que também é autor do livro Coletânea Heróis de 32, e como nós já estamos praticamente em abril, e nós vamos falar um pouco aí dos 90 anos, né, da Revolução de 32, que foi importantíssima, né? Foi quando Getúlio Vargas acabou ganhando, veio para cá e ficou durante 15 anos ditando, depois acabou sendo eleito no voto direto. Ou o brasileiro não sabe votar, ou Getúlio Vargas foi um grande presidente. Eu, particularmente, acho que ele foi um grande presidente, assim como outro que não era ditador, mas era imperador, Dom Pedro II, foi o maior estadista que o Brasil já teve, talvez do mundo. Essa que é a pura verdade. Doutor Flávio, prazer, uma honra falar contigo. E nós já vamos voltando aqui aos estúdios, é um prazer voltar aqui à Rádio Esplanada e é um prazer estar contigo. Prazer, a recíproca é verdadeira. E é sempre bom falar com o doutor Flávio, que a gente aprende muita coisa. Na foto que tem aqui atrás, ele já deu uma aula como é que era a praia, né? E eu me lembro que a praia também, ali antes de ter o pontilhão, a praia de Itararé ligava com a praia dos Milionários, né? E depois eles foram aterrando. Aqui, se for fazer matéria com ele, a gente vai ter que fazer matéria até o final do ano, porque ele tem muita coisa para contar. E, na verdade, tem que contar que ele não pode guardar isso só para ele, né? Essa que é a pura verdade. Talvez seja... O conhecimento é igual água, ele tem que se movimentar, a gente tem que passar adiante, até para as pessoas saberem de onde veio a cidade, a importância da nossa cidade, saberem por que São Vicente é tão importante para a história do Brasil e, ao mesmo tempo, a gente trocar informações. A gente não tem algum conhecimento, mas todo mundo tem conhecimento e a gente vai trocando. E aí a gente vai aumentando cada vez mais o nosso rol de conhecimento a partir dessa troca. E o importante é sempre valorizar as pessoas aqui de São Vicente que valorizam
a história de São Vicente. Outro dia o Caleb, que apresenta sempre um programa aqui, você já foi entrevistado por ele, ele trouxe também o professor Anguair, que também é uma sumidade, um cara... para mandar um abraço ao professor Anguair, nosso colega também da Academia Vicentina de Letras, é fantástico. Você sabe que eu assinei uma revista, eu era recém-formado, eu me formei em 84, mas já escrevia no São Vicente Jornal desde 80. Revista Cultural Vicentina, uma revista pequenininha. E naquele tempo era obrigatório ter um jornalista responsável, né? E quem fez, obviamente, quem assinou fui eu, e andei fazendo algumas matérias na época, era até sobre a Constituição, contei um pouco da história da Constituição, das Constituições brasileiras, né? Mas eu queria que você falasse a respeito dos heróis de 32, que recentemente até foi encontrado um morteiro, né? E aqui na Vidobras, queria que você contasse a Revolução de 32 aqui na Baixada. Todo o Forte Itaipu conhece... parece que já chegou a ser... Né? Sim, todo mundo conhece a Revolução de 32, o MMDC, a questão de São Paulo de se levantar contra Getúlio Vargas, buscando uma volta da Constituição e das eleições, a questão da própria subida de Getúlio ao poder em 1930. São Paulo não gostou muito da ideia e São Paulo foi muito oprimido entre 30 e 32. Então todo mundo conhece a Revolução de 32, do 9 de abril. Só dar uma retificada. A juventude hoje, as pessoas que vão para os colégios não conhecem. Infelizmente. A nossa geração com certeza conhece alguma coisa. Conhece bem. O Matheus Miragraia, Drauzio Camargo, mas eles não sabem. 4 jovens que foram assassinados pela polícia que foi política de Getúlio, que foi o estopim para a Revolução, a campanha Ouro para São Paulo, mas geralmente se fala muito da Serra da Mantiqueira e do túnel da Serra da Mantiqueira. Realmente é um dos momentos mais importantes da Revolução, que é o Exército de São Paulo com pouquíssimo armamento, a maioria de voluntários da Guarda Metropolitana, policiais, bombeiros, sociedade civil, a maioria sem treinamento militar. Você tinha matraca, que era um truque, já que não tinha metralhadora, você usava uma matraca girando para fazer o barulho da metralhadora, para que as tropas que vieram de Minas... Foi uma artimanha, né? Foi uma artimanha para as tropas acharem que o exército paulista era maior. Nós conseguimos segurar o exército brasileiro por quase 46 dias de batalha. São Paulo nunca se entregou. Mas pouca gente sabe da parte que pega a nossa região, a nossa cidade aqui de São Vicente na Revolução de 32. Já havia aqui o Forte do Itaipu, aqui na Praia Grande. À época ainda era a cidade de São Vicente. Então era um forte... É o primeiro ponto ali para uma futura emancipação para a cidade da Praia Grande. E o forte é muito bem armado e guarnecido por canhões alemães, Kaiser, Trump, e por obuses. O obuseiro é aquele que faz aquele tiro de curva, né? Para cair no meio da água. O canhão tem mais precisão. Como a Revolução pretendia impedir a chegada da tropa de Minas Gerais, os canhões foram retirados daqui da fortaleza, colocados sobre vagões de trilho e levados para a frente de batalha no interior. Então eles eram conhecidos como o fantasma da morte. O pessoal das forças legalistas tinha um pavor quando viam esses canhões chegando, porque eram canhões enormes, eram canhões que eram feitos para derrotar navio na entrada do porto, para proteger o Porto de Santos e a nossa ilha de São Vicente por tabela. E todos eles foram para a frente de batalha do interior. O nosso litoral aqui ficou desguarnecido. E nós não tínhamos, a Força Aérea Paulista tinha sido desmontada pelo Getúlio. Os nossos aviões tinham sido retirados há muito tempo pelo Getúlio. Então nós começamos a sofrer ataques aéreos aqui no Porto de Santos, na cidade de São Vicente, Praia Grande. Inclusive o Santos Dumont acabou se suicidando no Guarujá, segundo conta a lenda, porque viu a sua invenção, um avião matando brasileiros. Então, ataque das forças de Getúlio Vargas contra os navios do Porto de Santos, que eram navios de comércio. E aí resolveram fazer um bombardeio contra a fortaleza aqui de Itaipu. Só que entre as forças legalistas, havia um oficial que tinha servido na fortaleza de Itaipu, e a esposa dele ainda estava na fortaleza. Tinha sido deslocado por causa da guerra, um pouco antes da guerra explodir, e não conseguiu voltar. Então ele mandou um recado para a esposa, por escrito: fulana de tal dia, tal hora, iremos bombardear a fortaleza, me encontre
antes disso em tal lugar que eu vou dar fuga de você e do nosso filho por barco antes disso, para que você não esteja lá. Então todo mundo sabia que hora seria o ataque. O comandante da fortaleza, por isso que a gente fala que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, sabia que ele não tinha a menor chance de defesa. O que ele fez? Ele montou uns canhões falsos de madeira, pintados de preto, no lugar dos canhões, nos fortes que compõem a fortaleza. E quando tem a primeira nuvem de ataque, os bombardeios acabam atingindo a fortaleza, mas não tinha quase ninguém na fortaleza, nenhum soldado foi ferido, nenhum civil foi ferido, e ele acabou atingindo só uma praça de guerra, que era o antigo quartel do batalhão primário, né? Só que o próprio comandante aéreo, vendo os canhões ali, falou, não, a gente só vai dar uma onda de ataque e voltar, porque se os canhões começarem a atirar para cima, nós não temos chance. Então só teve uma onda de ataque e voltou, por causa da ideia do comandante de criar esses falsos canhões de madeira. E nós temos aqui em São Vicente a Associação dos Capacetes de Aço de 1932, que mantém viva a história da Revolução na Baixada Santista, principalmente aqui em São Vicente. E nós temos um dos maiores heróis da Revolução, que era vicentino, que é o Pércio de Queiroz Filho, que pouca gente conhece. Dá nome à rua, dá nome à praça, dá nome à medalha dos heróis de 32, e pouca gente sabe que é por conta disso. Inclusive a rua é no bairro do Cachapuã. A rua é no bairro do Cachapuã. Tem uma outra rua aqui no Parque Bitaru, chamada Rua do Túnel, que ela é paralela ali no comecinho da Capitão Moraguiar. Morei lá também. Morei nessa rua. Ninguém sabe por que é Rua do Túnel. E é Rua do Túnel em homenagem aos heróis que faleceram no túnel da Mantiqueira, segurando as forças federalistas ali à marra durante 36 dias, sem munição, sem comida, com um fardamento muito simples. E você sabe que você seria a pessoa ideal para dar continuidade o trabalho que o então arquivista da Câmara, Narciso Vital de Carvalho, ele publicou um livro, Conheça as Ruas da Sua Cidade. Conheça as ruas de São Vicente, da sua cidade de São Vicente. Tu tem esse volume autografado. Só que depois disso vieram outros nomes de rua, né? Seria interessante reeditar o dele com a história das pessoas que foram homenageadas. Que é a coisa mais importante que eu já vi foi esse trabalho que o Narciso fez. Que hoje dá nome e eu conheci o Narciso. Geral. Foi nessa época que eu assinava também. E, inclusive, o Narciso fazia parte da revista Cultural de São Vicente, junto com o Anguaí e outras pessoas. O Narciso hoje dá nome à sala do arquivo, e é engraçado, é interessante mostrar como a cidade de São Vicente não tem essa paixão pela sua própria história. Havia uma decisão dos vereadores de São Vicente de 1894, se eu não me engano, 1890 a 1900, para que se escrevesse um livro com os nomes e as biografias das ruas de São Vicente, para que as pessoas soubessem quem são os homenageados das ruas de São Vicente. Quase 100 e tantos anos depois, foi deliberado na Câmara a lei novamente, e foi encarregado em 1986 o Narciso Vidal, que era o chefe do arquivo da Câmara, para que fizesse esse livro. Esse livro saiu numa única edição. Tem para comprar pela internet em sebos, eu tenho uma edição, eu tenho um volume, mas você precisa buscar na internet, e infelizmente desde 1986 não tem reedição e não tem atualização. E esse livro deveria fazer parte do currículo escolar municipal de São Vicente. Nós vamos para os nossos apoiadores, daqui a pouco voltamos aqui com o doutor Flávio Viana. Esse é a história viva da Baixada e do Brasil, sabe tudo. Celeiro de Craques. Suporte e orientação em sua defesa trabalhador. Falamos do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios do município de São Vicente, localizado na Avenida Marechal Deodoro, 1233, em frente à estação do VLT José Monteiro. Oferecemos aos nossos associados assistência jurídica, previdenciária e trabalhista. Na saúde, oftalmologista, odontologista, clínico geral, pediatra e ginecologista. Parcerias para os trabalhadores com a Clínica Ipiranga Ozan e Célula Mater. Telefone 3468-9810. Venha defender seus direitos. Seja bem-vindo à banca Top Bets Brasil. Acesse topbetsbrasil.com e já confira na tela inicial do nosso site os jogos do dia. O time 1 sempre será o time da casa, o X o empate e o time 2 o visitante.
As cotações de todos os jogos estarão sempre ao lado do jogo, seguindo a ordem. Time da casa ganha, empate, time de fora ganha. Cada jogo possui uma cotação e, no caso de mais apostas, um combo é criado multiplicando o valor do prêmio. Para você ter mais opções de apostas, basta você clicar no mais que está abaixo dos nomes dos times. Após selecionados todos os jogos de sua rodada de aposta, insira quanto pretende apostar. Perceba que imediatamente aparecerá o retorno possível de sua aposta. Clique em finalizar e veja que o resumo de sua aposta aparecerá na tela. Confira. Estando tudo certo, clique em finalizar a aposta. Agora você só precisa validar a sua aposta. Anote o código ou faça um print da tela e entre em contato com seu colaborador. Vem ganhar dinheiro na banca topbetsbrasil.com. Grupo Paco Reciclagem, trabalhando com respeito e responsabilidade. Reciclando, transformando e fazendo o mundo melhor. O Grupo Paco é uma empresa de reciclagem que oferece serviço de coleta de recicláveis, trituração de documentos confidenciais, serviço de qualidade nas melhores empresas da região. Reciclando, transformando e fazendo um mundo melhor. Grupo Paco Reciclagem é sinônimo de tradição há 50 anos no mercado. Programa Celeiro de Craques. Voltamos com o segundo e último bloco do programa Celeiro de Craques, aqui pela TV Unisantos, canal 12net, 40.1 digital e também pelas redes sociais. Depois do programa vai lá para o YouTube, você pode assistir quantas vezes você quiser, tá certo? Lembrando que estamos falando com o doutor Flávio, ele que é um advogado renomado aqui na Baixada e um historiador primeiro sem segundo, sabe tudo da Baixada e dos fatos históricos do Brasil. E nós falávamos do Narciso Vital de Carvalho, eu fiz o TCC, Jornalismo Impresso em São Vicente. Por incrível que pareça, não tinha nada, o pouco que tinha, ele arquivou lá na Câmara. É um absurdo, né? O primeiro jornal vicentino foi O Vicentino e foi um farmacêutico que leva o nome de rua, que é o José Ignácio da Glória, que fica ali na Vila São Jorge. Então, esses absurdos, como você falou, não se valoriza, não se cultua a própria história do Brasil e, sobretudo, de São Vicente, onde tudo começou. Você falou do Anguaí aqui em off. Fala o que você falou para mim. O Anguaí foi vereador aqui na cidade de São Vicente, pouca gente sabe, e Praia Grande tem um livro onde tem um capítulo que fala do Anguaí. Isso é fantástico. E ele é de São Vicente. Ele foi vereador aqui, ele tem toda uma vida dedicada à Casa Crescer e Brilhar, é o acadêmico da Academia Vicentina de Letras como eu, a cadeira dele é de Irineu, a cadeira dele é do patrono dele, Geraldo Albertini, perdão, nós somos quase 40, agora já está mais difícil lembrar o patrono de todo mundo. Um abraço, professor Anguaí, um abraço, professora Deise Domingues Giannini, que foi a nossa presidente até dia 26 de março agora. Nosso abraço, nossas considerações à dona Sônia Delcin, que será a nossa presidente pelo próximo biênio. E o Anguaí, ele tem uma produção cultural enorme. Ele escreve sobre teatro, ele escreve teatro, peça de teatro, ele escreve sobre teatro, ele escreve poesia, ele atua, ele canta, ele escreve música. E aqui em São Vicente as pessoas deixaram a nossa história de lado. E no caso do Anguaí, a Prefeitura de Praia Grande, que ele também fez um trabalho muito bonito lá enquanto foi professor da rede, lá no 3º ano do Fundamental 1, tem uma homenagem no livro dos alunos na cartilha sobre história municipal de Praia Grande, contando a importância do professor Anguaí para a alfabetização, para a busca e resgate das crianças órfãos e principalmente para a cultura da cidade de Praia Grande e, claro, para a cultura de São Vicente, os poemas que ele escreve, as peças que ele escreveu, os livros que ele escreveu. Ele acabou de lançar novamente a História de São Vicente pela visão do pai Anastácio, que é um livro sobre São Vicente, já com o viés do olhar dos negros que aqui estiveram como escravizados. E você não vê falar, a gente não comenta, por exemplo, Benedito Calixto durante quase toda a sua vida. O ateliê dele foi em São Vicente, aqui na rua Martim Afonso. O busto do Benedito Calixto ficava na Praça 22 de Janeiro, desapareceu faz mais de 30 anos.
O Benedito Calixto fez coisas pela história de São Vicente que pouca gente conhece. A pedra que faz o frontão da segunda igreja matriz de São Vicente, que foi destruída pelo maremoto, o que sobrou foi só a pedra que ficava em cima na entrada, né? Essa pedra ninguém queria, ficou aqui jogada para lá e para cá. Ele carregou essa pedra, fez o transporte, levou para o Museu Paulista, que é o atual Museu de Ipiranga, e é a única peça que tem dessa igreja. O sino foi recuperado, desapareceu na história dentro de São Vicente, ninguém sabe onde foi parar, não é o sino que está na matriz. O sino que está na matriz atual é a terceira matriz de São Vicente. Já é a terceira? Já é a terceira. Eu pensei que fosse a segunda. Não, é a terceira. A primeira também foi destruída, provavelmente por um ataque pirata do Cavendish. A segunda foi destruída por um grande maremoto, 1547, se não me engano. E aí a Vila de São Vicente, desculpe pelo microfone, foi arrastada um pouco mais para trás. E, por curiosidade, foi a primeira vez em que a igreja foi virada de costas para o mar. Então, os antigos diziam que um dos problemas de São Vicente não evoluir como cidade era porque o santo padroeiro, que é São Vicente, estava de costas. Aliás, eu nunca vi ninguém fazer promessa para São Vicente. Já vi para São Paulo, Santo Antônio, qualquer tipo de santo. São Vicente, até os santos escolheram mal para dar nome à nossa cidade, mas foi fundado no dia que teve uma história, né, triste, esquartejada e tal. Sim, ele é um mártir. Ele é um mártir. Ele dá nome à nossa cidade. E conta um pouco da história da própria cidade sem querer. Agora, você entrou um pouco na história de São Vicente. Aquela fachada da casa de Martim Afonso é fato? Porque me custa crer que aquilo é do tempo do Martim Afonso. Não, a casa em si não é do Martim Afonso. Ali chama-se Casa Martim Afonso, por estar no final da rua Martim Afonso. Era uma pousada que antes foi uma casa de Barão do Café. Quando foram construir o prédio ao lado, iam se demolir a pousada e ia pegar toda a esquina. Aí teve uma discussão judicial. Teve um advogado da cidade, que eu não vou me recordar o nome da época, que entrou para proteger o patrimônio histórico daquela casa que pertenceu a um barão do café. Foi feito um acordo depois do... Normalmente era um cara que estudou comigo que fazia esse tipo de coisa. Givanildo, não? Geralmente era o doutor Givanildo. Meu camarada, estudamos juntos. O foi ele, eu tenho quase certeza que esse também foi. É um grande advogado de São Vicente e boa parte do que a gente tem de patrimônio histórico é do pé. Se deve a ele. E, na verdade, o que tem de Martim Afonso ali não é a casa. A casa leva o nome do Martim Afonso por estar na rua Martim Afonso. Nos fundos da casa, nós temos um sítio histórico, subterrâneo, aberto para visitação. Qualquer um pode ir lá e ver. Nós temos a certidão de nascimento do Brasil ali. Ali está as ruínas da fundação da Casa de Pedra, que era uma fortaleza de João Ramalho e do bacharel de Cananéia, antes de 1532. A datação por carbono 14 dos anos 90 diz que aquelas pedras são de 1508. São Vicente aparece nos mapas espanhóis do navegante Rui Mosquera desde 1502, já como nome de Ilha de São Vicente, como Porto dos Escravos, porque João Ramalho e o bacharel de Cananéia vendiam escravos indígenas aqui a todo mundo que passava por aqui a caminho do Potosí, da Serra de Prata, né? Então você vinha da Europa, os espanhóis, os franceses, os portugueses, principalmente os espanhóis paravam em São Vicente. Como o próprio Rui Mosquera escreve em espanhol na sua carta, era um bom porto para fazer aguada, ou seja, pegar água doce, peixe, frutas da terra e índio. Você pegava um índio escravo, você comprava um índio escravizado, e levava ele não para fazer trabalho braçal, ele servia como língua, ele servia para traduzir com os demais indígenas, e daqui eles subiam o Rio da Prata, sentido Potosí, passavam por onde hoje é Montevidéu e Buenos Aires, e iam até a Bolívia pegar prata nas minas de prata. Aliás, onde hoje é Buenos Aires, Argentina, se eu tivesse a maquininha do tempo, eu voltava lá e mandava jogar sal grosso para não nascer nem capim. Mas conta um pouquinho do segundo livro, que já está prontinho. Está publicado. Miscelâneas, páginas soltas da nossa história. Ele está publicado na Amazon gratuitamente. Tem um link da Amazon, depois eu te disponibilizo para vocês, quem tiver interesse, baixar gratuitamente. Esse livro, ele chama-se Páginas Soltas da Nossa História, que eu fui pegando algumas páginas soltas da história, fui pegando alguns pontos de história que não estavam tão claros nos nossos livros didáticos. São Vicente tem esse problema de não ter o seu próprio material histórico para distribuição nas escolas.
e fui criando alguns capítulos. Então eu falo sobre a abolição vicentina, a abolição dos escravos de São Vicente. São 2 anos antes da abolição da Lei Áurea, não indenizou ninguém. O presidente da Câmara, que na época fazia as vezes de prefeito, não havia prefeito, chamou a Câmara Municipal de São Vicente todos os escravos da cidade numa noite e assinou pessoalmente, uma por uma, as cartas de alforria de todos, libertando. Essa sessão em que ele libertou todo mundo não tem ata, porque ele foi uma ordem pessoal dele. As 2 sessões seguintes da Câmara tem ata na Câmara de São Vicente comprovando essa história, e ele deixou para que não se esquecessem jamais dessa história o tinteiro e a pena com que ele assinou cada uma dessas cartas de alforria, para que ficasse como uma prova histórica do que ele fez. Isso já desapareceu, obviamente. A segunda rua de São Vicente é a Frei Gaspar. A terceira rua. Aliás, que foi o nome aberta... do Frei Gaspar parece o Dom Pedro I. Isso. Frei Gaspar de la Madre de da Deus. Madre de Deus, mas o nome dele de batismo é maior ainda. Pedro I tinha 22 sobrenomes. A terceira rua que se abre da praia até o centro, foi a primeira denominação dela, Rua 31 de Outubro. Em 31 de outubro de 1886, todos os escravos de São Vicente foram libertados. Por isso também era o nome de rua que tinha que estar até hoje. Desapareceu, hoje chama-se Rua Tibiriçá. A Tibiriçá era 31 de... Que não tem nada a ver com todo o respeito ao Tibiriçá, né? Com todo o respeito ao Tibiriçá. Outras ruas do Tibiriçá. Não, mas essa rua 31 de outubro teria que ficar marcado. Deveria ser feriado em São Vicente nesse dia. Pô. Deveria ser feriado, está no calendário oficial da cidade como dia da abolição dos escravos, mas não é um feriado, e na rua não tem nenhuma placa. A gente sempre luta, briga, faz a ofício, que a gente gostaria que tivesse pelo menos uma placa na Tibiriçá com uma praia, mostrando que ali foi a 31 de outubro, que ali é uma rua pela libertação dos escravos. E aí você tem ali a libertação, você tem a abolição de Santos. Uma das coisas que eu gosto de mostrar é que Santos usa como seu título em latim no brasão, que foi pintado pelo Benedito Calixto, como nosso brasão também foi pintado pelo Benedito Calixto. A gente pouco usa o brasão oficial da cidade, cada prefeito cria um logotipo, uma cor, uma brincadeira para mostrar a sua gestão, e a gente para deixar sua o brasão marca, oficial. Né? O brasão oficial de São Vicente foi dado pelo Benedito Calixto. E tem 2 canas de açúcar em relevo, porque o primeiro local de plantação de cana de açúcar e o primeiro engenho do Brasil foi em São Vicente, que é o engenho dos Erasmos, que hoje está na cidade de Santos, e é um dos únicos engenhos de açúcar do Brasil inteiro que não era movido nem por escravo nem por boi, ele era movido a água. Até raríssimos engenhos foram construídos no Brasil nessa época, movido a água. O primeiro é o engenho do governador, depois é vendido para os holandeses, e aí vira engenho dos Erasmos de Roterdã e fica engenho dos Erasmos. Legal. Enfim, aí tem isso, tem a abolição de Santos. Santos aboliu a sua escravatura, entre aspas, 2 meses antes da Lei Áurea, com uma sociedade emancipadora 27 de fevereiro, que fez eventos, pediu dinheiro, arrecadou dinheiro com caridade para comprar, e comprou cada escravo que havia em Santos e libertou os últimos 3 ou 4 numa cerimônia no Teatro Guarani, 2 meses antes da abolição. Santos usa até hoje o título de cidade emancipadora e terra da liberdade por conta disso. E São Vicente não usa e não mostra a sua abolição de 2 anos. 2 anos, que é um absurdo. Tá, né? no livro, é um absurdo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você falasse só rapidamente da tua cadeira João Ramalho, porque o João Ramalho, ele acho que ganhou do Dom Pedro I. João Ramalho o Dom Pedro I teve relação com várias mulheres, mas o João Ramalho, hoje tem a descendente que é uma rainha, que é a rainha Sofia da... Rainha Silvia da Suécia. É Sofia, não, é Silvia. Rainha Sofia da Suécia, que é brasileira. E é descendente direta de João Ramalho. João Ramalho é o pai dos mamelucos. Ele ele casou com a índia Tibiriçá aqui, com a índia, Bartira. Que era filha a Bartira realmente existiu, né? Existiu, ele casou, entre aspas, com ela, que foi ali aquele acordo de poder, que era a filha direta do cacique que mandava nas tribos indígenas. A tribo de João Ramalho não era de São Vicente. A tribo de João Ramalho ficava em Santo André da Borja do Campo. João Ramalho é o fundador da cidade de Santo André, fundador da cidade de São Bernardo,
Foi ele que autorizou os padres a fundarem a cidade de São Paulo, tudo a partir de São Vicente. Tudo a partir de São Vicente. E João Ramalho, ele é considerado o pai dos mamelucos, porque ele teve filhos com muitas índias, não se tem noção exata da quantidade de filhos que ele teve. Ele foi o reprodutor. Passou das centenas, passou de 100. João Ramalho tem histórias interessantíssimas. A bota 7 léguas, chama-se 7 léguas por causa de João Ramalho. Ele caminhava todos os dias a pé, de 7 a 9 léguas entre São Vicente e São Bernardo e Santo André. Cara, subindo a serra acima. Viu? Um homem que morreu com quase 98 anos. Também o preparo que ele tinha, né? Preparo físico. É isso aí. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu acho que um programa com ele é pouco, temos que fazer mais. Sim ou não? Santos não foi fundado. Santos foi emancipada da cidade de São Vicente. Sim. Brás Cubas criou Santos depois de São Vicente, sem a ordem de Martim. Ele chegou a ser até prefeito em São Vicente. Ele era o nosso alcaide de Mora. Então, meus amigos santistas, vocês não tiveram fundação. Assim como Praia Grande, vocês se emanciparam da cidade de São Vicente. Por isso que eu falo. Tudo Baixada Vicentina. Baixada Vicentina, ok? Um abraço. E fiquem com Deus. Um abraço, obrigado, fiquem com Deus. Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Celeiro de craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão.